Deus é bom. Como é maravilhoso começarmos o dia na presença de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. 2 Samuel 23, versículo 11. 2 Samuel 23, 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Arita, os filisteus se haviam ajuntado em Lei, onde havia um terreno cheio de lentilhas. E as tropas fugiram dos filisteus, os israelitas. Porém, Samá ficou no meio daquele terreno, defendeu-o, massacrou os filisteus, e o Senhor deu-lhe uma grande vitória. Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus, por essa manhã. Te louvamos pelo dom da vida. Senhor Deus, te glorificamos porque Tu és o Deus vivo. Te agradecemos, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz. Vem Espírito Santo, vem Tu direcionando a palavra por coração dos Teus filhos. Precisamos de Ti, Pai. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O povo de Israel novamente estava sendo atacado pelos inimigos. Isso desde o início da história de Israel até o dia de hoje é uma constante. Onde o povo de Deus está, o inimigo ataca. E o inimigo novamente atacou e eram realmente bastiões enormes dos inimigos que haviam atacado e Israel debandou. Mas tinha um homem, ele tinha um terreno de lentilhas, com uma plantação. Eu imagino, ele olhou para aquilo e ele falou, Deus foi fiel até hoje, Deus me concedeu, Deus vai me dar vitória. E a Bíblia diz que ele ficou naquele terreno. Nos antigos escritos do Talmud diz que ele pegou a sua espada, levantou para cima e disse, Deus é minha vitória. E começou a lutar. E de repente, ele começou a ganhar. E quando ele começou a ganhar, o povo em volta viu que aquele homem sozinho estava derrotando. Eles vieram, ajudaram e Deus deu uma grande vitória. Deus, Ele tem preparado para nós, e nós vemos na palavra de Deus como é precioso o terreno quando Deus opera nas nossas vidas, quando começamos a andar na presença de Deus. A Bíblia relata, e o Senhor Jesus, ele fala em Lucas, capítulo 8, a respeito da parábola do semeador. E ele fala no versículo 11, este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus. Muitas vezes no terreno do nosso coração é semeada a palavra. E a Bíblia relata aqui no exemplo, na parábola do semeador, a semente é semeada, uma semeada no caminho, onde o inimigo vem e rouba, outra é semeada nas pedras, alegria recebe, mas não tem raiz, e a outra é sobre os espinhos, onde as preocupações do mundo, as seduções, sufocam a semente e ela fica sem dar fruto. E a Bíblia relata aqui que havia um homem que estava ali nesse terreno e estava defendendo esse terreno. O escritor dos Provérbios, ele fala no capítulo 4, versículo 26, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. E quando olhamos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai mais longe, ele fala sobre a armadura de Deus. Ele fala em Efésios 6:13. Por isso, tomai toda a armadura de Deus. Ele fala no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se nós olhamos os heróis, aqui tem 3 heróis citados. Esse é o terceiro. O segundo herói é Dodô. E a Bíblia fala a respeito dele, que ele, no versículo anterior, ele levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e a mão ficar grudada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. 2 Samuel 23, versículo 10. Havia um homem ali, um herói, a Bíblia diz que ele lutou tanto que a espada lhe ficou grudada. A palavra alemã, ela diz, ficou estarrecida, presa à sua mão. Quando nós somos afrontados pelo inferno, existe só uma possibilidade da gente manter a fidelidade de Deus no nosso coração. É através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
A Bíblia relata que esse homem, ele permanece nesse seu campo de lentilhas e ele não cede. Aquilo que Deus havia lhe prometido, e ele tem em fidelidade essa firmeza e essa coragem, ele pega essa espada e ele protege esse terreno. Muitas vezes nós não protegemos o terreno do nosso coração. São tantas informações, são tantas mentiras, é tanta fake news que vem em nossa volta, que nós já achamos que tudo isso é natural. E muitas vezes mesmo chega alguém que talvez nem seja um cristão, às vezes um governante de um país estranho, e ele novamente introduz o padrão da palavra. E é uma coisa que nós muitas vezes já esquecemos, porque nós aprendemos a ficarmos em retirada, a fazermos como todos os filhos de Israel, em picar mula, em sair, em não discutir, em não trazer dificuldade. Não mais defendemos a causa da nossa fé, não mais falamos do amor de Cristo, não mais evangelizamos as pessoas do nosso lado. Usamos o evangelho apenas para a autoajuda. Não levamos mais a nossa cruz sobre nós. Não lutamos mais pela palavra de Deus. A Bíblia diz aqui que tinha um homem e aparentemente sozinho. Interessante que quando é em relação à luta, em relação à batalha, em relação à firmeza, em geral a maioria de nós nos distanciamos, nós nos reclusamos, nós somos agente secreto. Nós não queremos discussões, nós não queremos briga, nós queremos a nossa paz. E nós agimos por sentimento. Sentimento é a frase do dia, a palavra do dia. E principalmente a gente que vem do país em que o sentimento, em que as emoções são muito fortes, esquecemos do nosso chamado. Esquecemos que Deus nos chamou para lutarmos o bom combate da fé. O apóstolo Paulo ele termina seus dias dizendo, combati o bom combate. Quando você aceita Jesus, você está entrando numa luta. Muitas vezes nós pregamos que quando aceita Jesus acabam as dificuldades. Eu diria que aí elas começam. Porque quando você está no mundo, o inimigo não tem necessidade de buscar você, mas quando você começa a se levantar. Você já percebeu? Quando você ora, quando você tem um tempo de louvor, quando você faz uma campanha, quando você intercede, de repente as coisas começam a se movimentar. Porque nós não estamos acostumados, nossos músculos espirituais estão atrofiados. E aqui havia um homem que resolveu, peraí, esse terreno é meu. Deus me confiou esse terreno. Deus foi fiel até hoje. E a palavra dele diz que ele vai continuar a ser fiel, independente de quantos inimigos me atacarem, independente de quanta afronta, quanta mentira contra a minha vida, eu vou permanecer fiel. Eu vou colocar a mão nessa espada, não vou soltar, vou colocar a mão na palavra, vou começar a usar a palavra de Deus realmente como arma do Espírito, e vou ser vitorioso porque Deus é conosco e porque Deus é fiel. E se Ele prometeu, aleluia, Ele há de cumprir. Irmão, Deus há de cumprir. Ele há de cumprir, você há de defender aquilo que Deus te confiou. A sua palavra em relação à sua família, em relação ao trabalho, em relação às emoções, em relação à autoestima. Existem tantos inimigos que tentam nos cercear, tentam roubar nossa autoestima, tentam roubar nossa alegria. E muitas vezes esquecemos daquilo que Deus tem um padrão, Ele quer que nós andemos na presença dEle. Ele diz, olha, é isso que eu estou convosco todos os dias. Com certeza, Samar não venceu sozinho. A Bíblia relata que Deus deu grande livramento. Visivelmente era só essa pessoa. Os inimigos não viram a multidão de anjos que estavam em volta desse homem, porque ele invocou o nome de Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os guarda. Nós temos a palavra de Deus. Eu gostaria de incentivar você a crer na palavra de Deus. A crer que vale a pena você defender esse campo de lentilhas. A defender isso que aparentemente parecia ser tão pequeno, mas era aquilo que Deus havia confiado a Samar. E Deus nos confia coisas que às vezes são tão pequenas. E esse pequeno terreno de lentilhas já sofreu tanto. Mas um homem levantou e defendeu. E Deus colocou essa historinha na palavra de Deus, que na verdade é uma grande história, que já seguiu de conforto, de estímulo e de encorajamento para tantas pessoas. Às vezes a coisa é tão pequena que você faz e você acha que ninguém vê. Nós subestimamos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E olhando para trás, temos que grandes coisas fez o Senhor. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Ele começou a boa obra e Ele há de concluí-la. E o terceiro foi Samar, filho de Agé. Os filisteus se haviam ajuntado em Li, onde havia um terreno cheio de lentilhas. E as tropas
de Israel fugiram dos filisteus. Porém, um homem ficou, Samá, no meio daquele terreno. Começou a defendê-lo. Acabou massacrando os filisteus. E o Senhor lhe concedeu uma grande vitória. Não seria maravilhoso essa ser a biografia da sua vida? Oh, glórias! Não seria maravilhoso, de repente, os seus amigos, irmãos, cunhados, filhos olharem e dizerem, estava ele lá sozinho e de repente ele se levantou. Ele se levantou com a palavra do Espírito na mão. E Deus lhe deu grande vitória. Olhando para tudo aquilo que Deus fez na vida dele, na vida dela, Deus lhe deu grande vitória. Que Deus possa dando grande vitória, na certeza da fidelidade de Deus. Deus é contigo. Independente de quantos fugirem, quantos te abandonarem, quantos traumas o inimigo tentar colocar na sua vida. Em Cristo Jesus, aleluia, somos mais do que vencedores, porque Ele é fiel em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua tão grande fidelidade. Obrigado, Senhor, que nós temos a tua palavra. E, Senhor Deus, ajuda-nos a ficar bem firme, Senhor, segurar firme, Senhor, essa tua palavra, que o nosso coração possa ter essa terra fértil, Senhor, que nós possamos receber a tua palavra, ter vontade, alegria, prazer, Senhor Deus, de conhecer cada vez mais a ti e segurar, Senhor Deus, nas tuas promessas. Senhor, são grandes tuas promessas, quão rápido, Senhor, nós permitimos sentimentos que, Senhor, as pedras no caminho, Senhor, os espinhos que afrontam a nossa vida, Senhor, nos tiram, Senhor, a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoa, mas, Senhor, nós queremos nos levantar. Aquilo que nos tens confiado, Senhor, nós queremos realmente defender na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Nos capacita, nos ajuda, Senhor, realmente nos dá essa visão do alto, Senhor, para que nós possamos segurar firme nesta tua mão, porque grande é o nosso Deus. E, Senhor, tu és fiel, tu tens promessas, e tu cumpres as tuas palavras, porque tu és fiel. Muito obrigado, Senhor Deus, porque não desiste de nós. Muito obrigado, Senhor, que todo dia, Senhor, nós podemos começar este dia na tua presença, e, Senhor, queremos segurar na tua mão para andar firme, Senhor, contigo, ser vitoriosos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós dependemos de ti, Senhor. São tantas as lutas, as dificuldades, as situações que querem nos separar, Senhor Deus, mas nós queremos ser visíveis, que tivemos um encontro contigo, que somos vencedores, temos um Deus que está no controle de todas as coisas, para ti nada é impossível. Oh, glória, Senhor. E também entregamos este dia nas tuas mãos, Senhor Deus, seguindo a ti, sendo vitorioso em ti, Senhor, defendendo aquilo que nos tens confiado, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.